Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Neste momento, estamos aqui para fazermos o estudo, mais uma vez, da lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. E nós sempre fazemos, gente, este trabalho com a participação de um servo de Deus, de um amigo, de um professor, de alguém dedicado ao ministério do ensino na casa de Deus. E mais uma vez vamos poder aqui contar com alguém que já vem participando em diversos momentos deste trabalho que temos feito. Trata-se do presbítero Ezequias Rodrigues, da Assembleia de Deus de Aracatiaçu, ali da zona norte do estado do Ceará. É uma alegria ter o servo de Deus aqui mais uma vez conosco e desde já nós pedimos a ele para que saúde aos irmãos, para logo em seguida nós darmos prosseguimento ao nosso trabalho de estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, presbítero Josué, e a todos que assistem esse vídeo. É um grande prazer, alegria e honra, uma vez mais, poder contribuir com o canal Bereano Pentecostal. Canal este que tem sido uma grande bênção na vida de todos aqueles que amam o ensino, que trabalham na Escola Bíblica Dominical, porque são subsídios fornecidos de alta qualidade e que ajudam o professor na organização, na elaboração do plano de aula. E é sempre um prazer, uma alegria participar do canal e poder contribuir de alguma forma com esse trabalho que tanto amo. A honra é toda nossa, irmão Ezequias. É um prazer muito grande tê-lo de volta aqui. Quero até fazer uma saudação especial aos irmãos ali de Sobral, de Aracatiaçu, da Zona Norte, onde o irmão Ezequias tem um trabalho bem reconhecido, né? De ensino da palavra e principalmente voltado para a escola bíblica dominical. E nós estamos gratos a Deus, irmãos, também por podermos continuar este trabalho que nós amamos. Eu também amo, viu, mas aqui muito a obra, né, de ensino, o trabalho de escola bíblica, o trabalho de ensino bíblico na obra de Deus. E nós estamos, Ezequias, dando continuidade, sequência a este estudo, né, o segundo trimestre do ano de 2024. E todos os irmãos que acompanham, que estudam, sabem que nós estamos com esta temática tão relevante, né, que é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E desta feita, irmão Ezequias, nós vamos estudar juntos aqui a lição de número 10, né, que traz como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O texto áureo nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. E a verdade prática nos diz: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos do 13 até o versículo 21. E os objetivos da nossa lição são os seguintes: apresentar a perspectiva bíblica da santificação. O segundo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E terceiro, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Mas aqui a palavra-chave não poderia deixar de ser outra, né? Ou
não pode ser outra a não ser santidade, que é a qualidade ou virtude daquele ou daquilo que é santo. Muito bem, é uma alegria muito grande nós podermos prosseguir e hoje com uma temática que eu amo demais, tema da santidade, né? Um tema de grande relevância para os cristãos, para os crentes, né? Afinal, nós servimos a um Deus santo, nós estamos andando num caminho santo, né? E devemos viver uma vida santa. O apóstolo Pedro, ele diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque nós vamos, né? Porque o nosso Deus é santo, como ele diz, né? E também o texto áureo, que está em Hebreus, ele diz que nós devemos seguir a paz e também seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmão Ezequias, né? Este tema, ele realmente traz para nós, assim, uma grande expectativa. Eu estou realmente com uma grande expectativa nesta noite, podermos estar juntos, este assunto, e creio que vai trazer realmente edificação aos nossos irmãos e contribuir grandemente para os nossos professores, aqueles que vão também preparar a sua aula, né, para o próximo domingo. E eu quero pedir ao irmão Ezequias para que ele faça a sua introdução ao assunto para nós darmos prosseguimento ao estudo dos pontos. Ok. Comentário e introdução, nós temos aí uma palavra que está inclusive no título da lição, que é a consciência, né? E a consciência, ela nos remete à ideia de uma percepção de algo que está em nossa volta, o estado que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Então o comentarista, ele faz logo no comentário de introdução um link com todo o assunto e com todo o tema e o assunto que nós trabalharemos, estudaremos, e faz-nos compreender que nós temos um compromisso com o nosso Deus. Quando iniciamos a caminhada cristã, justamente por isso que essa palavra consciência, ela calhou muito bem nesse tema da lição, ela traz a ideia de um compromisso. Então, assim, é consciência, é entender, é estar atento, é ter a percepção a respeito de algo e compreender que nós temos responsabilidades, ou seja, aquele que iniciou a nova caminhada, uma caminhada com Cristo Jesus, ele agora passa a viver de acordo com os valores e os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Ou seja, as diretrizes, as normas, tudo que precisamos de informações para sermos bem-sucedidos, para estarmos no centro da vontade do Senhor, são provenientes do próprio Deus. E ter esta consciência é imprescindível para que venhamos a estar dentro desse padrão exigido pelo próprio Deus, né? Por isso que o comentarista, ele diz aí que desse jeito o crente que em Jesus iniciou sua jornada de fé com Cristo deve estar consciente a respeito de uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Então essa referência da carta, que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, como o senhor já citou, já fez menção, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sempre gosto de fazer referência que esse texto, esse verbo seguir, assim como todo verbo, ele denota ação, denota movimento. Inclusive, existe um conceito muito antigo, porém válido para os dias atuais, sobre a palavra, um conceito para verbo. É tudo aquilo que expressa ação ou fenômeno da natureza. Isso eu ouvi a minha professora da língua portuguesa fazer essa citação há uns 20 anos atrás, mas ela é super válida para a atualidade, tá? Então, o verbo seguir, ele denota ação.
diz respeito a um compromisso que alguém adquiriu, tomou ciência, tem ciência, e que ele precisa para que esteja, de fato, ali atuante, para que esteja atualizado, para que esteja em pleno desenvolvimento, ele precisa avançar e não estagnar. Então, é esse o sentido que o texto bíblico ele nos remete, que a santificação é algo a ser buscado, é algo desenvolvido diariamente. Por isso que a gente vai se aprofundar logo mais nos tópicos e conhecer até os estágios. Muito bem, o irmão Ezequias trouxe aqui a atenção, né, para a palavra consciência, em primeiro lugar, que é uma das palavras do título da nossa lição, mas é que até assim, né, é uma palavra que tem sido recorrente nos últimos tempos, né, quando se fala de conscientização, deixar a pessoa consciente de algo, né, que ela não esqueça, que ela não ignore aquilo ali, porque é algo importante. E no caso que nós estamos focando aqui, é esta consciência de santidade que precisamos viver, que precisamos ter constantemente. Eu até acrescentaria aqui a palavra constantemente, né? Porque a gente não pode em nenhum momento esquecer que devemos viver uma vida santa. Mas, Ezequias, vamos agora ao estudo dos nossos pontos. São 3 pontos, né, que correspondem aos objetivos da nossa lição. E o primeiro é a perspectiva bíblica da santificação. E o primeiro subponto, né, eu quero até aqui englobar os dois, porque eu acredito que é melhor para a nossa compreensão, em que nós vamos ter um estudo da palavra santidade, santificação, esta palavra, né, que é a palavra-chave do nosso estudo, e você vai abordar aí nos 2 primeiros pontos juntos, tá certo? A partir da seguinte pergunta que eu lhe faço. Qual a etimologia do termo santificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? E trazer aí uma explicação do sentido desta palavra, do significado, tá certo? Desta palavra santidade, santificação para os nossos irmãos. Bem, dentro desse primeiro tópico, a perspectiva da santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento e santidade exigida pela palavra. No Antigo Testamento é utilizado a palavra kadosh. Algumas pessoas pronunciam kodesh, mas normalmente se utiliza a pronúncia kadosh para atribuir a palavra santificação. E dentro da etimologia, como já citamos, fizemos referência algumas vezes que tivemos oportunidade, o que é etimologia? É o estudo da origem da palavra. Tá? Então, para esse significado de santidade, santificação e termos afins, está utilizado no Antigo Testamento a palavra kadosh, né, que tem por título ou significa sacralidade, posto à parte, que pode referir-se a Deus, lugares, coisas, algo à parte ou separado. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, isso agora no grego, né, porque vale fazer esta menção. O Antigo Testamento, nós tivemos ele foi escrito no grego, no hebraico e no aramaico, em algumas partes. Tá? E o Novo Testamento no grego. Quando você vai para o Novo Testamento analisar as palavras que fazem referência a isso, você já tem uma outra palavra, que é a yadiso, que significa santificar. Então, se você observar, tanto a palavra kadosh quanto essa yadiso, elas têm o mesmo significado. Eles trazem significados bem sinônimos. Tá? Então, no Antigo Testamento, para o povo de Deus, essa expressão, ela significava claramente o compromisso que eles tinham com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus de Israel, que precisavam santificar, precisavam consagrar, precisavam estar separados, precisavam ter a sua vida em exclusividade, em obediência a Deus.
No Novo Testamento é utilizado esta outra palavra, porém com o mesmo sentido e mesmo significado para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. É que significa tornar santo, purificar, consagrar, venerar ou ser santo. Então, esse termo, ele abrange no sentido de o crente tornar-se puro, de modo a ser purificado, santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Então, nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operar na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Por isso que é válido, sim, fazermos referência que essa santificação, ela não é proveniente do próprio homem, não é por atos meritocráticos, pelo contrário, ela é proveniente da misericórdia de Deus, da graça, da bondade de Deus. Por quê? Porque você vai analisar que ela está dentro de um dos aspectos que chamamos aspectos simultâneos da salvação. É válido, sim, fazer referência para justificar que essa ação ela é do alto, ela é proveniente de Deus. Nos aspectos simultâneos da salvação, nós temos justificação, com base no que o apóstolo Paulo fala aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 1, Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E justificação, ela lembra um ato judicial em que alguém está condenado, em que alguém está sentenciado já a uma condenação, né? E esse alguém, ele tem a oportunidade, ou seja, uma outra pessoa chega e assume toda aquela culpa, toda aquela responsabilidade. No ato da salvação, ele tem essa comparação, ela tem um sentido muito mais amplo, porque Cristo tomou o nosso lugar, pagou a nossa conta, e diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Isso é justificação. Nós temos também a regeneração, que é a mudança interior operada pelo Espírito Santo, operada também pelo Espírito Santo, que é a implantação, implementação da nova natureza, com base do que Paulo fala aos irmãos da igreja de Corinto, na sua segunda epístola, no capítulo de número 5, versículo 17. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nós temos a santificação, que é o terceiro aspecto da salvação, que é o que a lição de hoje ela vai fazer menção durante todo o tempo, durante todos os 3 tópicos, que é a santificação, ela proveniente de Deus, ela que é algo do próprio Deus, da bondade de Deus. Portanto, se vem de Deus, se é do alto, precisamos receber as orientações diariamente e que estão escritas na palavra do Senhor. Por isso que o terceiro tópico, ele já fecha, né, o terceiro item do primeiro tópico, ele já fecha dizendo que a santidade ela é exigida pela palavra do Senhor. Ou seja, o conhecimento, a experiência com Deus, ela faz nos compreender o padrão exigido pelo próprio Deus. E tudo que precisamos de informações para estarmos vivendo de acordo com os preceitos, com aquilo que reza a palavra do Senhor, está na palavra de Deus. Com aquilo que diz respeito à vontade de Deus, está na palavra do Senhor. Então, em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Por que Deus exige santidade? Porque Ele nos concedeu, Ele nos dá todas as condições necessárias, inclusive a transformação radical da nossa vida, uma mudança radical, para agora estarmos em função de fazermos a sua vontade. Então, nós temos as condições. A palavra de Deus é o recurso que precisamos para estarmos sempre atentos, com consciência naquilo que o nosso Deus, Ele espera de cada um de nós. Ele espera daqueles que agora fazem parte da igreja do Senhor, daqueles que estão listados nesse mesmo exército. Então, existe uma diretriz, existe um padrão, existe uma norma. E essa norma, ela está na palavra de Deus e é onde nós encontramos tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, presbítero Josué aqui,
O apóstolo Paulo, ele foi, tratando-se da consciência da ciência, ele foi muito enfático ao fazer referência, está lá escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo 2. Paulo fala da consciência, da ciência e do compromisso com Deus de uma vida de santidade. O que ele diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, renovação do vosso entendimento, ou do entendimento, nos remete à consciência, nos remete à clareza. Clareza esta que é proveniente, que a gente consegue adquirir do conhecimento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos faz compreender que precisamos ser santo em toda nossa maneira de viver. Quando ele diz em toda maneira de viver, quando Pedro faz referência a isso, ele está falando justamente do padrão divino, do padrão que Deus ele espera daquelas pessoas que conseguem entender claramente a sua vontade através da palavra do Senhor. Então, santo em toda maneira de viver, ou seja, toda maneira de viver de modo irrepreensível. Esse é o primeiro tópico, né? Muito bem, irmão Ezequias. É importante também ressaltar, né, Ezequias, que esse tema da santidade, da santificação que nós estamos estudando, ele aparece de forma abundante nas Escrituras. Ele está muito presente, há muitas referências, né, dentro das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive, o comentarista diz aqui que no Antigo Testamento a palavra aí vai aparecer cerca de 469 vezes, né, no Antigo Testamento, como santidade, coisa santa, santuário, né? Então, é uma palavra que realmente é recorrente nas Escrituras e isto nos faz realmente perceber a sua importância, né? Uma coisa assim, mas aqui que eu também queria enfatizar, né, que você já falou, mas eu gostaria de enfatizar também, é que o sentido primordial da palavra santidade é separação, né? Então Deus ele é santo porque ele está elevado, ele está acima, ele está separado, né, de tudo que é mal, de tudo que é terreno, de tudo que é iníquo, né? Então Deus ele é santo nesse sentido. E a palavra santidade tem um sentido de separação também, né? Como você já bem enfatizou. Isso. E por isso que nós, crentes em Jesus, precisamos também viver separados do mundo, né? Do mal, do pecado, para que possamos também ser santos. Você já abordou aí o terceiro subponto, né? De certa forma, você já entrou no terceiro subponto. Eu ia fazer uma pergunta à parte, certo? Mas, como o irmão já tratou, né, da exigência da palavra de Deus em termos da santidade, eu queria adaptar aqui a pergunta que eu tinha preparado, certo? E a pergunta que eu quero lhe fazer é se santidade ela é opcional, se é algo opcional para o crente. Pronto, aí você complementa o primeiro ponto, né, respondendo a esta pergunta, que dá, de certa forma, está de acordo com o terceiro subponto. Biblicamente, para o crente, ela não é opcional, na verdade é uma necessidade, até porque a santidade, o que é a santidade na vida do crente? É o reflexo dos padrões divinos e estando em plena evidência na vida dele, ou seja, ele está refletindo aquilo que Deus espera, o reflexo da santidade de Deus. Por isso que a palavra do Senhor ela faz alusão, inclusive, sede santo porque eu sou santo. Onde Deus ele faz essa exigência. Então, assim, a santidade não é uma opção, até porque é um estilo de vida. É um estilo de vida do salvo.
Então, o salvo ele vai ter que refletir isso diariamente, porque é o que vai justificar a vida consagrada, é a vida separada. Tá? Ou seja, os moldes do mundo, eles não cabem, eles não se adaptam mais à pessoa que conheceu a Jesus. Então, ele tem que, por isso, o termo faz jus o significado da palavra santificação ser separado. Ou seja, agora está em função de fazer a vontade do Senhor, está em exclusividade. Então, assim, é improvável que alguém consiga expressar a santificação se não tiver realmente com essa consciência plena. Então, é improvável que alguém consiga agradar a Deus sem estar exercendo, refletindo a santificação no seu dia a dia. Então não é opcional, né? Não é opcional, é uma necessidade. É uma exigência, né? Aqui até o Exatamente. próprio subponto diz que é uma exigência da palavra de Deus na vida do cristão. E você disse uma coisa interessante também, quando você enfatizou lá que é uma obra autêntica do alto, né? Que primeiro, nós vamos até realmente trabalhar melhor isso no segundo ponto, quando formos tratar dos estágios da santificação. Mas desde de início precisamos dizer que ela é uma obra efetuada por Deus em nossas vidas, né? Primeiramente, né? E para que ninguém possa pensar que nós crentes, que os cristãos são presunçosos, achando que são santos né, pela sua capacidade, porque são melhores que os outros. Mas não, isto é importante enfatizar desde o princípio, entender, né, gente? Entender, porque muita gente, às vezes, tratam isso de forma pejorativa. Ele só quer ser santo. Ele só quer ser santo, né? Isto é uma forma equivocada de entender santidade. Ou então entender que santidade ou que santo é só aquelas pessoas do passado que viveram uma vida, né, muito bem regrada, uma vida boa, uma vida realmente exemplar, né? E, na verdade, a Bíblia nos mostra que todos os crentes, todos os cristãos são chamados santos, né? Nós somos chamados a ser santos, a viver em santidade, e é isto que é importante enfatizar. Mas, Ezequias, podemos passar para o ponto seguinte, não é? Sim. Só queria ler aqui a sinopse do primeiro ponto, porque ela faz uma síntese do que nós estudamos. E diz o seguinte: a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem o qual não podemos agradar a Deus. Então a santidade está desde o princípio da Bíblia, desde o princípio lá das Escrituras, e ela continua a ser uma exigência para o crente, para o cristão nos dias de hoje. Muito bem, irmãos, já trabalhamos aqui o primeiro tópico e agora vamos estudar o segundo tópico, o segundo ponto, que traz como título a santificação e seus estágios. E o primeiro subponto traz como título a realidade da santificação. Eu queria pedir ao nosso professor, o mestre aí, Ezequias, presbítero Ezequias, para que ele também englobasse agora neste momento, o segundo subponto, porque creio que dá para a gente tratar os dois neste momento também. Então, o primeiro é a realidade da santificação e o segundo, os três estágios da santificação. E a pergunta que eu lhe faço é: quais são esses três estágios, né, da santificação e como é que se dá cada um deles, como é esse processo, né? E para que os nossos irmãos possam entender como se dá a santificação na vida do crente. Ok. A santificação é válido nós reforçarmos que, o senhor citou muito bem agora há pouco, que esse termo ele soa até de forma diferente, não soa bem nos ouvidos de muitas pessoas, porque tem um conceito diferente da palavra santificação. Então, santificação
faz referência, biblicamente, a alguém que está separado em exclusividade para fazer a vontade do Senhor, e não de alguém que não tem pecado. De alguém que não tem pecado. Então, é bom enfatizar isso. E os 3 estágios da santificação é a santificação posicional, nós temos também a santificação progressiva e a santificação no seu estágio da glorificação. Tá? Então, só discorrendo ainda um pouco sobre o primeiro tópico, o primeiro item, onde o comentarista ele fala sobre a realidade da santificação. Então, é algo real. O crente ele precisa acreditar justamente para ter a ciência e a consciência de que realmente é necessário ele aderir, é necessário ele compreender, é necessário ele exercitar a santificação. Por quê? Ela na vida do homem transformado, como o comentarista disse, que a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna um santo. Então isso aqui é muito forte, é muito importante, porque logo no início, pelo fato de alguém entender a sua realidade, a sua condição, porque pecador, né? E a gente precisa fazer referência a isso, o que Paulo fala aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 3, no versículo 23, onde Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, diante dessa afirmação que o apóstolo Paulo faz, inspirado pelo Espírito Santo, podemos entender que a santificação é algo proveniente da misericórdia de Deus. O que nos aguardava, o que estava reservado para todo homem, como consequência do seu pecado, da sua desobediência a Deus, era a condenação. E aí olha o que Deus faz, ele promete, ele traz para esse ser humano, né, a salvação, por isso que a santificação é um dos aspectos da salvação, e aí eu sempre costumo fazer referência a isso, que Deus é tão maravilhoso que ele torna o pecador santo, torna o pecador separado. E a gente vai fazer uma citação do que Paulo ele escreve aos irmãos da igreja de Roma. Isso aqui é muito forte. Tá? Por quê? Olha o trabalho do Espírito Santo, o trabalho maravilhoso que o Espírito Santo realiza na vida do homem, tornando santo. O que o apóstolo Paulo ele faz menção? Romanos 8, 1 e 2. O que o apóstolo Paulo faz? Ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui é muito forte, irmãos. Então, é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, o processo da santificação. É ele que nos torna santo, foi ele que nos perdoou, aquele que tinha condições, que tem condições de condenar o homem pelos seus atos, ele, em vez de julgar e de condenar, ele nos abraça. Aquele que poderia trazer consequências dos nossos atos, nos trazer a destruição, nos trazer punição, ele nos abraça. E o que eu acho maravilhoso nesse texto é que, além dele nos perdoar, se nós nos mantivermos em Cristo, que é o padrão exigido pela palavra do Senhor, que é a consciência de que agora a experiência com Cristo traz um novo modelo de vida, faz com que nós venhamos a estar debaixo da potente mão de Deus, faz com que nós venhamos a estar em função de fazer a vontade do Senhor. Qual a promessa que temos da parte de Deus? Que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos justifica, nos livra do pecado e da morte. Então, assim, estar em Cristo Jesus é uma condição especial para que a gente venha desenvolver a santificação. Então, Cristo nos perdoou, tomou o nosso lugar,
pagou um alto preço. Diante de Deus é como se nós não tivéssemos cometido pecado algum, e mais interessante, ele não admite nenhuma acusação contra aqueles que estão vivendo segundo a sua própria palavra, exercitando diariamente, com a aplicação da palavra de Deus na sua vida, a santificação. Então, é algo maravilhoso, é algo que realmente nos alegra, e ter a consciência disso, pensar sobre isso. Eu sempre costumo dizer, presbítero Josué, que aflora na nossa mente, na nossa vida, traz para nós um sentimento de gratidão. Eu digo sempre que ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, sentimento de gratidão. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. E sobre os três aspectos, né, que primeiro nós temos a santificação posicional. É interessantíssimo esse assunto, inclusive para os nossos professores, para os professores, superintendentes fazerem a abordagem, porque o que é a santificação posicional? É a santificação que ocorre no momento que alguém aceita Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. É algo instantâneo. E aí nós temos referência a isso, podemos fazer inclusive uma citação que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo 10, onde o escritor sagrado, ele diz que na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pela oferta do corpo de Cristo, do sacrifício de Cristo, feito uma vez. Então, note que esse termo, temos sido santificado, ele faz referência a algo que já aconteceu, algo que já foi realizado. Então, o crente, ele pode, se ele está vivendo de acordo com os padrões que reza a palavra do Senhor, ele pode afirmar, categoricamente, ele pode afirmar seguramente que foi santificado, sim. E essa santificação posicional, nós temos também referência, uma outra referência, inclusive que o comentarista, ele cita, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Então, assim, é algo que acontece instantaneamente no ato da pessoa, que a pessoa aceita Jesus. Santificação posicional ou inicial. E nós temos, queridos irmãos, a santificação progressiva, que é aquela santificação que ela é adquirida mediante a maturidade, a vivência com Cristo. É a aprendizagem, é a implantação da nova natureza, que nós sempre estamos fazendo menção quando o assunto é pertinente, que é a implantação da natureza de Cristo na vida do crente. São as qualidades de Cristo em evidência na vida do crente que nós podemos afirmar. O professor, ele pode sim fazer citação, não está fora do contexto, do que o apóstolo Paulo fala aos irmãos da Galácia, no capítulo de número 5 e no versículo 22 e 23, onde ele faz referência ao fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a expressão, segundo o pastor Antônio Gilberto, em memória, grande mestre, é a expressão da natureza e caráter de Cristo sendo desenvolvido na vida do crente. São as qualidades de Cristo sendo reproduzidas na vida do crente. E o apóstolo Paulo, ele faz uma citação, pelo menos de 9 qualidades maravilhosas, onde ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. Então, essa é a santificação progressiva. Esta é a vivência com Cristo. Jesus também faz referência a isso, a essa aprendizagem contínua, a essa vivência, esse desenvolvimento e a essa maturidade espiritual, quando ele fala, e Mateus registra, no capítulo de número 11, versículo 28 a 30. Olha as palavras de Jesus como são fortes. É aprendizagem adquirida com o mestre. Então, a pessoa, o crente, ele deve refletir as ações de Cristo, as qualidades de Cristo. Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração. Então, a santificação progressiva é a santificação que nós adquirimos no dia a dia. Por isso que precisamos estar atentos, ter a consciência. Por quê? O que se espera de um crente que tem 20 anos de fé, de experiência com Deus? É de uma maturidade, é de uma fé mais robusta, de uma consciência mais firmada, do que alguém que tem um mês de fé, por exemplo. Então, assim, essa santificação, ela é progressiva, ela é adquirida no dia a dia. Mas E temos, querido, diga. Deixa eu lhe interromper aqui para também fazer um comentário nessa santificação progressiva, Ótimo. até a fim de fazer um esclarecimento de que, assim, não é que a gente vai ficando mais santo, assim como uma coisa, né? Mas é aquela santificação que nos foi outorgada no momento em que nós aceitamos a Cristo e que ela nos é imputada, né? Ela nos é imputada pelo próprio Cristo, os seus atributos, a sua natureza divina nos também é transmitida nesse momento em que cremos nele. Mas essa santificação progressiva, ela significa uma continuidade dessa santificação recebida, né? Porque assim, não tem Exatamente. santarrão, não, tem santo. A palavra de Deus, né, ela nos chama de santos e nós precisamos entender que essa santificação progressiva, ela é o aperfeiçoamento, né, na prática, no viver diário, mas nós continuamos sendo santos, tá certo? Eu queria trazer aqui esse esclarecimento para que ninguém pense que um crente de 20 anos é mais santo do que um crente de um dia de crente, né? Na verdade, nós estamos conservando esta santificação que recebemos do Senhor no princípio da nossa fé. Agora sim, desenvolvemos uma consciência de santidade cada vez maior. Inclusive o apóstolo Paulo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, ele diz que nós devemos nos purificar de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, né? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós precisamos continuar cada dia mais conhecendo a vontade de Deus e assim nós estaremos sendo progressivamente santificados. Mas o nível, né, é o mesmo para todos. Eu entendo assim, e se o irmão discorda, nós estamos no estudo aqui, um diálogo, o irmão pode dizer, né? Para que a gente tenha um Sim, contraponto. claro, o texto ele está muito enfático, né? Por isso que a santificação posicional é instantâneo, adquirido no ato da confissão, no ato do arrependimento. Progressivo, como o próprio texto ele faz referência, é algo continuado, é algo contínuo, né? Eu fiz a citação no caso de maturidade. Por exemplo, se alguém tem 20 anos de fé, o que se espera desse crente? É que ele tenha um despertar da consciência maior, ou seja, ele já teve uma experiência maior com Deus, e isso Maturidade, faz né? com que, maturidade, isso faz com que ele tenha ações, ele tenha ali um conhecimento maior em lidar com diversas experiências que, de repente, alguém que está iniciando ainda não tenha tanto conhecimento. Então, diz respeito à maturidade. Tá? Porém, essa progressiva, santificação progressiva, ela é necessária e é contínua. Então, todo crente precisa. Ele precisa estar em pleno desenvolvimento para que ele consiga estar firme diante dos embates da vida, né? Porque são etapas, são estágios, né? Posicional, no ato do recebimento do perdão de Deus, da confissão dos pecados e do perdão de Deus. Progressiva é a vivência para a gente estar no terceiro estágio, que é a santificação no seu estágio de glorificação, né? Que aí essa é que nós buscamos. E existe, presbítero Josué, tanto é que esse termo ele é às vezes
não compreendido por muitas pessoas, porque quando o crente afirma que é santo, muitas pessoas já fazem referência que ele está dizendo que já está no céu, né? Já está no céu ou que está isento de pecado, não necessariamente, tá? Então, agora, esse último estágio que nós estamos falando, que é o estágio da glorificação, que é a santificação, no seu estágio glorificação, aí já é algo mais elevado, mas existem as etapas, né? Para que se consiga a santificação no seu estágio de glorificação, primeiro passo, aceitar Jesus, se arrepender dos pecados, aceitar Jesus. Para desfrutar da santificação progressiva, para um dia estar desfrutando da santificação progressiva, para um dia estar na santificação no seu aspecto de glorificação, que é um dia estar com o Senhor Jesus. Tá? Então, Esse seguir a santificação exatamente, né? Essa santificação progressiva. Nós precisamos isso. buscar um viver santo, né? Para que cheguemos um dia a ver o Senhor quando obteremos a glorificação, né? A santificação final. E quando nós, por fim, seremos livres da presença do pecado, né? Nós já fomos salvos do poder do pecado. Hoje a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porém, nós ainda estamos convivendo com a presença do pecado. E a glorificação, ela vai extirpar, vai tirar totalmente, né, o pecado, a natureza pecaminosa, e aí nós estaremos para sempre livres do pecado. Pode continuar, presbítero. Verdade, verdade. O apóstolo Paulo, ele faz uma referência, e essa referência é em relação à salvação, mas a santificação está dentro do aspecto da salvação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13 e versículo 11, o apóstolo Paulo ele diz assim: ora, vos digo isto, conhecendo os tempos, que a nossa salvação agora está bem mais perto do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Aqui ele está falando da salvação plena, da salvação futura, que dentro desse estágio está a santificação, que é justamente você estar com Cristo, onde o crente vai estar com Cristo, vai estar ali assim como ele o veremos e também seremos. Vai ser um momento muito glorioso. Por isso, queridos, que pensar, despertar, ter consciência disso, do quanto nós somos beneficiados por Deus e o quanto está reservado para nós se nos mantivermos fiéis a Deus, buscando esse processo da santificação, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, pensar nas coisas de cima, naquilo que o Senhor tem reservado para nós, funciona na nossa vida como uma espécie de força motriz, para que a gente venha superar as adversidades, para que a gente venha superar ali os percalços do dia a dia, da caminhada, que são tantas. A nossa caminhada é uma caminhada árdua, porém, nós estamos caminhando com um propósito, nós estamos caminhando focados naquilo que Cristo prometeu para cada um de nós, que é algo muito maior daquilo que até nós imaginamos ou pensamos. Então, pensar, despertar a consciência sobre esse assunto, que é possível um dia nós estarmos com o Senhor, vivenciando a santificação plena, ou a santificação no seu estado de glorificação, é algo que faz com que a gente realmente supere a cada dia, suporte a provação, suporte a luta, suporte as afrontas e esteja firme, aguardando esse glorioso dia. Muito bem, Mazaquias. A gente fica muito empolgado com esse tema, né? Somente aqui falando desses estágios da santificação, eu me alegro bastante, né? Porque a gente precisa trabalhar. Deus nos chama a cooperar, né? Interessante, né? Ele nos declara santo, mas ele nos chama, nos exorta a viver em santidade, a nos aperfeiçoar em santidade, né? Então nós somos chamados a cooperar e também trabalhar juntamente com Deus na concretização do seu projeto de salvação em nossas vidas.
E o terceiro subponto, irmão Ezequias, ele vai tratar sobre o alvo da santificação, né? Qual é o objetivo? Qual é o alvo da santificação na vida do crente? Para quê, né? Devemos, para quê? Qual é o objetivo final para que devemos viver em santificação, em santidade? Tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Deixá-lo realmente aproximá-lo. Na realidade, quando nós estivermos no estágio de glorificação, seremos assim como Cristo, no sentido de santificação, no sentido de purificação. Então, o propósito maior é tornar o crente perfeitamente coerente com a virtude e a plenitude do caráter divino. Então, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Então, o propósito dessa glorificação é realmente moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida e deixá-lo parecido com Cristo, deixá-lo o mais próximo possível da nossa maior referência, que é Cristo Jesus. É verdade. E Romanos capítulo 8, versículo 29, ele vai, né, nos dizer exatamente que o propósito, né, a nossa salvação, como está escrito aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo da santificação, da salvação como um todo, né? É nos tornar parecidos com Jesus. Amém? Temos mais algo a dizer neste ponto? Não, está bem completo. Está bem trabalhado, né? A sinopse do segundo ponto é a santificação. Trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Um ato, né, no momento em que aceitamos a Jesus, um estado em que nós permanecemos e um processo que é a questão da santificação progressiva que você falou muito bem. O terceiro ponto, irmão Ezequias, tem como título o julgamento do Deus Santo. E o primeiro subponto é o Deus Santo. Vamos falar aqui deste Deus Santo ao qual nós servimos. E a primeira pergunta é: um dos atributos de Deus é a santidade. Por favor, fale um pouco sobre este aspecto do caráter divino, né? E se esse é um atributo comunicável ou incomunicável de Deus ao homem? Muito bem. É um dos atributos de Deus que tornam ele diferenciado de todos os seres humanos, da sua criatura, ele é diferenciado. Então, essa questão é um atributo que ele faz com que todos aqueles que aderem ou que aderirem à sua palavra venham compreender e refletir. Você comentando aí sobre o título e eu lendo aqui um pouco, né, que a Bíblia revela Deus como Santo de Israel, como um nome santo. Os serafins declaram a sua santidade. E em santidade, ninguém pode igualar-se a Deus. Então, Deus é santo. É um atributo que ele comunica, que ele exige, comunica, inclusive, existem diversas evidências desse atributo de Deus, e para o crente, por isso que a Bíblia Sagrada ela está recheada de versículos que fazem referência à santidade de Deus, e que fazem referência ao padrão que ele exige daqueles que são considerados seus filhos, daqueles que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, daqueles que fazem parte da igreja, que formam a igreja, o corpo místico de Cristo. Então, essa questão da santidade, lógico, não se iguala a Deus, ele em caráter de santidade, ali é o máximo, né? Mas ele é a principal referência do cristão. Então, ele é o principal modelo que temos, né? E é algo que realmente é maravilhoso, e ele tem muito respaldo, eu diria assim, para exigir
porque é uma condição que ele fornece, inclusive, essa questão de ser santo, de exercer a santificação, é algo que ele nos ajuda a realizar, é algo implantado pelo próprio Deus na nossa vida, né? Então é um atributo maravilhoso. Muito bem, não há santo como o Senhor. Acho que foi Ana, né, que disse lá no segundo Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Moezequias, a gente precisa tomar consciência também da santidade de Deus, né? Não só da nossa, mas de Deus, para que isso gere temor em nós, né? Certa feita eu estava orando e eu fui tomado assim por uma consciência tão forte da santidade de Deus como nunca tinha acontecido, né? E eu caí em prantos. Então eu tomei essa consciência no momento, assim, depois já de bem maduro na fé, né? E na idade também. Mas é importante que os crentes, porque se fala do temor de Deus, mas se você não tiver consciência de que Deus é santo realmente, né? Entender isto, você talvez não, a pessoa talvez não leve muito a sério esse negócio de temor ao Senhor, né? E é importante a gente entender a santidade divina, assim como também a nossa santificação, a nossa santidade. O segundo subponto é a santidade exigida a todos os crentes. Por que devemos nos empenhar por viver em santidade? Muito bem. Devemos nos empenhar por viver em santidade porque temos uma referência, e uma referência muito clara, que é o nosso próprio Deus. E, além do mais, voltando aqui, só reiterando novamente o que eu já fiz menção, trata-se de um estilo de vida do salvo. Né? Ele tem que refletir isso, ele tem que refletir a santificação, os seus atos em tudo devem glorificar a Deus. Então, a santificação, a santidade exigida de todos os crentes, por quê? Porque Deus, ele mostra-se, apresenta-se como o principal padrão e modelo. Então, todos aqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Cristo, né? Nós somos convocados, não é convidados, não é ali solicitados, mas nós somos convocados a vivermos em santidade, porque é o modelo que temos, é o padrão que temos, e esse padrão e esse modelo, ele é estabelecido pelo próprio Deus. O terceiro subponto, irmão Ezequias, vai tratar sobre santidade e justiça de Deus, né? E assim, como é a questão, como é que se relaciona a justiça e a santidade divina, né, de Deus, que são dois atributos, né? Deus é justo, Deus é santo, tá certo? Como é que esses dois aspectos do seu caráter se relacionam, né? E como é que Deus trata o mal, sendo ele um Deus justo, um Deus santo? O senhor poderia nos esclarecer a partir do terceiro subponto. Ok, eu vou fazer aqui a leitura bem rápida. Esse terceiro, vou ver aqui que tá bem claro. O comentarista ele foi muito didático. A gente vai trazer um comentário sobre esse terceiro. Ele fala sobre a justiça, santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Então, dentro da sua santidade, a santidade de Deus, ela é algo inabalável. É um atributo que é próprio do nosso Deus. E ela é inabalável. Então, essa questão da santificação, da santidade e justiça, algumas pessoas até tentam pôr dificuldade nessa questão da relação. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus maravilhoso. Alguém com interpretações
equivocadas chegam até a afirmar: Deus é santo, Deus é inacessível, Deus ele tá tão distante, é transcendente, transcendente, ele é realmente totalmente diferenciado da sua criação. Porém, o nosso Deus também é imanente. Ou seja, ele tem conhecimento, ele está próximo de nós. E a santificação, a santidade de Deus, ela é o modelo que temos para seguir. Agora, dentro da justiça de Deus, Ezequias, como se relaciona isso? Ou seja, a justiça de Deus é aquilo que ele é próprio dele. Então, Deus é justo, ele não permite. Ezequias, então como é que ele lida com essa questão do mal? Dentro do critério da justiça de Deus, ele jamais permite que alguém passe impune ou que alguém não sofra consequência dos seus atos. Conforme o apóstolo Paulo fez citação na carta aos Gálatas, e é válido sim falarmos isso aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto certamente ceifará. O que é isso? Critério da justiça de Deus. Critério da justiça de Deus. Então, assim, ninguém fica impune à rebeldia contra Deus, diante da rebeldia contra Deus. Então, ele tem a sua forma de tratar, ele é santo, ele é muito distante do ser humano, não dá para comparar o homem a Deus, no quesito santidade, porém, ele também é justo, ele é justiça, e ele trata com retidão, ele trata com justiça, e a grande questão, porque aqui nós temos dois atributos de Deus que precisam ser bem observados, precisam ser compreendidos. Temos que ter a consciência que é a santidade de Deus, maior parâmetro, e que também é a justiça de Deus. E ele espera isso também dos seus filhos. Esse modelo ele espera dos seus filhos. Então, a forma como ele trata, a forma como ele lida com essas situações é muito importante e estão todas descritas na palavra do Senhor, que é o nosso manual de regra, fé e prática. Muito bem, Ezequias. Muito boas as explicações, né? E assim, nós já estamos finalizando aqui o nosso estudo. Eu vou ler a sinopse e na conclusão eu vou lhe fazer ainda uma pergunta extra aqui. Aí você vai concluir o nosso estudo respondendo a esta pergunta. A sinopse do terceiro ponto diz o seguinte: nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Amém? Concluímos então o estudo dos pontos e vamos agora à conclusão. E a pergunta, irmão Ezequias, que eu gostaria de fazer e que certamente muitos, né, gostariam de ouvir a resposta, precisam ouvir a resposta, é quais são os meios, porque se Deus exige de nós santidade, santificação, né? Quais são os meios que Ele nos concede, que Ele nos fornece, ou seja, como nós podemos viver em santidade? Quais são os meios divinos para nós a fim de vivermos em santidade como Ele exige? Responda e faça a sua conclusão, tá certo, do nosso estudo hoje. Ok, os meios e os recursos, o principal recurso que temos é a própria palavra de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fez referência, João, o evangelista João, registrou, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o meio, o principal recurso que temos e que dispomos, que está disposto diante da igreja, é a palavra de Deus. Então, é através dela que nós conhecemos a real vontade do Senhor, é através dela que nós, a cada dia, nos aprimoramos, é através dela que nós, a cada dia, temos o despertar da nossa consciência em relação à relevância desses pontos citados, da santidade de Deus, da justiça de Deus, daquilo que Deus espera dos seus filhos. Então, assim, o principal meio, o recurso que a igreja dispõe ou tem, é a palavra do Senhor.
Então, é somente observando, aplicando os princípios, valores, vivendo os valores que estão descritos na palavra de Deus, que a gente vai, de fato, desenvolver e chegar a esse ponto que tanto agrada ao nosso Deus. Eu concordo plenamente, mas aqui, né? Inclusive, assim, tomando só um exemplo, quando ali em Êxodo, capítulo 19, né, que o povo ele é consagrado ao Senhor, ele é santificado ali ao Senhor no monte Sinai, né? Logo em seguida Deus dá a lei. No capítulo 20, eles recebem os mandamentos, né, para que eles saibam como viver em santidade. Deus os estava Exatamente. santificando, declarando eles como um reino de sacerdotes, como uma nação santa, né? E, no entanto, no capítulo seguinte, Deus vai dizer como eles poderiam viver esse ideal de Deus, de justiça, de santidade, né? Dessa forma que realmente agrada ao Senhor, porque a santidade é tudo aquilo que agrada ao Senhor, né? A nossa forma de viver, de falar, de proceder. E uma última coisa, mas aqui eu queria acrescentar aí, você falou muito bem da palavra, nós não podemos esquecer da ação santificadora do Espírito Santo. Você já até falou também sobre o fruto do Espírito, né? Então, o crente ele precisa buscar esse revestimento do Espírito Santo para que ele possa também fazer a vontade de Deus, viver uma vida santa, né? Porque o Espírito Santo, a palavra, o nome dele já está dizendo, né? É o Espírito que santifica, que nos santifica, né? É uma das obras dele na nossa vida, é nos santificar. E tem muitos outros, né? A gente pode ver aí pela palavra de Deus que o Senhor, ele não nos deu uma exigência sem nos dar os meios, sem nos dar os recursos, sem nos, né, mostrar como faríamos isto. Tanto ele nos auxilia quanto ele nos dá os meios que a gente possa fazer. Mas, Ezequias, eu creio que foi suficiente. Eu gostei muito, mais uma vez, da sua participação, tá certo? Fico grato aí pela sua boa vontade em contribuir conosco. Você já faz parte da equipe aqui do Bereano, né? E que Amém. Deus te abençoe mais e mais. Você e o povo aí de Sobral, de Aracatiaçu, a zona norte, né, do nosso estado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê a sua despedida aí para a gente encerrar. Amém. Quero agradecer, presbítero Josué, pela oportunidade de estarmos mais uma vez trazendo aqui comentários, subsídios de lições bíblicas. É sempre uma honra poder participar, poder contribuir e muito grato, muito grato. Louvo a Deus pela sua vida. Cada dia a gente percebe que o canal ele tem recebido mais inscritos, mais pessoas têm se interessado pelo conteúdo que está sendo produzido, conteúdo, por sinal, de boa qualidade, e, com certeza, muitas pessoas estão sendo abençoadas com essas aulas que estão sendo ministradas, com esses subsídios, e louvo a Deus pela sua vida, e muito grato pela oportunidade de participar dessa programação, desse estudo, muito grato. Esperamos contar com você mais vezes, viu, meus aqui? Já estamos, né, caminhando aqui para o encerramento do trimestre e já vamos começar um novo trimestre agora em julho e a gente vai contar com você novamente. Eu creio que você vai poder participar conosco, né? E só também dizer aí, você falou dos inscritos, né? Que nós já estamos chegando a 1.500 inscritos. É uma vitória. Cada inscrito, cada pessoa que se inscreve no canal, gente, é uma vitória, é uma alegria para nós, não é? Isso é uma prova de que estamos crescendo de pouquinho em pouquinho, mas nós estamos aí tendo um alcance maior a cada dia, tá certo? E que Deus, né, possa nos guiar nesse projeto, que a gente possa contribuir com a edificação de muitas vidas. Mas aqui um grande abraço, Deus te abençoe e até uma próxima vez, em nome de Jesus. E aos meus amados irmãos que nos assistiram até aqui, um grande abraço também, Deus os abençoe, é o que eu te peço, tá certo?
Aliás, eu peço ainda mais uma vez que você compartilhe esse vídeo. Deixa um comentário, gente. É tão importante o comentário. Às vezes as pessoas me mandam um comentário no WhatsApp, né? E comente lá no vídeo, porque isto agrega bastante, tá certo? Deixa o seu like. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até a próxima. Amém.